Fala galera, obrigado por acessarem meu canal. Eu sou o Leonardo Pali. Se você está caindo aqui de paraquedas, eu tenho um canal aqui tanto no YouTube quanto no Instagram, também chama pales.dev. Lá eu posto semanalmente conteúdo de machine learning, AI, engenharia de software e afins. Agora eu estou voltando a postar vídeos no YouTube, mas antes eu já fazia isso, agora eu vou voltar a fazer. Semanalmente eu vou postar um vídeo aqui, vou depois tentar uma recorrência maior, 2 vezes por semana. Mas enquanto eu não encaixo minha rotina, vai ser 1 vez por semana conteúdos mais extensos. E eu sempre deixo uma caixinha lá também perguntando qual que é o conteúdo que você quer ver. O mais votado dessa vez, que vai ser dessa aula de hoje, vai ser sobre RAG. Eu também perguntei se vocês queriam uma aula mais conceitual, bem focada em mercado também, né? Para quem não me conhece, hoje eu atuo como Senior Staff Engineering, mas tenho uma bagagem extensa também na engenharia de software, então já passei por dezenas de projetos e nos últimos anos tenho trabalhado muito com projetos voltados para AI generativo. Então, vou tentar hoje trazer um pouco do conceito, falando numa visão de mercado mesmo, o que o mercado espera, o que o mercado tem trabalhado com RAG, mas também vou trazer uma abordagem mais teórica, mais de pesquisa mesmo, falar um pouquinho do que a gente tem visto aí nos últimos papers também, beleza? Então, a aula de hoje, como muita gente votou que queria uma aula prática, então na próxima aula eu vou falar sobre LangChain, vou falar sobre integração com OpenAI, com Vector Database, mas como muita gente também falou que queria uma aula conceitual, resolvi fazer as duas, então vai ter essa separação, beleza? Então só pra gente alinhar expectativas aqui. Bora lá. Boa. Galera, eu preparei esse desenho aqui pra vocês, porque eu acho que antes da gente falar sobre RAG, a gente precisa entender o modelo generativo em si, né? A gente precisa entender pelo menos como ele é estruturado, como ele foi treinado e criado, para a gente entender onde o RAG entra, por que a gente faz um RAG, não fine tuning, por que de fato eu preciso injetar o meu contexto ali naquele modelo para ele saber um pouco mais sobre o meu projeto, sobre mim, enfim. E só falando um pouquinho sobre essa camada de dataset de treinamento, né? Deixa eu colocar o mais no meio, centralizado. Vocês vão ver que eu vou abstrair um pouco sobre a fase de treinamento de modelo, porque eu acho que o objetivo aqui não é explicar o que é um embedding, como que o transformer, o mecanismo de atenção funciona. Quem quiser, deixa no comentário aí que eu gravo um vídeo só explicando, posso entrar em detalhes aqui sobre os N momentos aqui de treinamento de um modelo, mas eu vou abstrair e eu vou trazer para vocês uma visão mais alto nível. Tá? Então imagina o seguinte, a OpenAI ela vai treinar um modelo 5.2, por exemplo, e ela vai setar ali seu dataset de treinamento. Nesse dataset, ela pode tanto consultar fontes públicas de informação, como o Wikipedia. Eu até deixei separado aqui, tem o ImageNet. Esse site ele é muito famoso, essa fonte de informação é muito famosa para você treinar modelos também voltados para reconhecimento de imagem, visão computacional, que tem dezenas de milhares de objetos com imagens para você treinar modelos, são gratuitos, né? Você tem a licença para utilizar. Mas enfim, então a gente tem fontes de informação pública, eles podem fazer um crawler, por exemplo, na internet para coletar informações, mas também tem informações privadas. Às vezes, por exemplo, a OpenAI faz parceria com uma empresa XPTO que tem dados, que tem informação, e aí eles fazem essa coleta de dados e treinam em cima. Mas qual que é o ponto disso? O ponto disso é que existe uma base, um dataset de treinamento, né? Eles precisam que o modelo ele treine em cima daquele conjunto de dados. Então eu vou ter, por exemplo, artigos de história no Wikipedia, vou ter imagens, enfim. Abstraindo toda a fase de treinamento desse modelo, em algum momento isso vai virar uma fonte de conhecimento. Então eu fecho aqui nesse quadrado pontilhado aqui, nesse risco pontilhado, eu fecho uma versão, um pacote. Então quando o modelo GPT-2 é lançado, eles colocam até na frente, porque não fica disponível ali no ChatGPT, mas você conecta diretamente no GPT, você vê qual que é a versão, eles lançam uma versão daquele pacote. Para quem vem da engenharia de software, é como se fosse uma lib npm, por exemplo. Né? É um pacote e a partir desse momento ele não é mais trabalhado, ele não é mais alterado. Tá? Isso é importante entender porque todo o mecanismo de atenção, todos os embeddings, eles são criados para estabelecer correlações semânticas dos documentos que eles criaram. Ou seja, vamos abrir aqui, só para você, deixa eu dar um reconnect, mas antes disso, enquanto ele vai reconectando, deixa eu mostrar para vocês.
Só para fazer só para vocês terem aqui um cheiro do que é um embedding, fiz um scriptzinho aqui que ele só transforma um texto num embedding, que é essa representação numérica aqui. Então eu coloquei o texto IA Generative, está transformando o desenvolvimento de software, e aqui embaixo eu criei o embedding, que nada mais é do que uma matriz vetorial. De novo, não vou entrar em detalhes do que representa o 0.0013. O importante é que vocês saberem que isso vira um número. Isso vira um número porque é mais fácil para o modelo estabelecer correlações semânticas entre as palavras para o momento de geração do que entre palavras em si, né, na linguagem natural. Então, eu até carreguei aqui, por exemplo, deixa eu dar um Shift Enter para carregar novamente. Esse aqui é um script simplesinho só para plotar aqui XY. Imagina que o azulzinho aqui é uma frase chamado o canal é palis.dev. Então, o azul é um prompt, o canal é palis.dev. O vermelho é, por exemplo, palis.dev. Então, vamos supor que lá no meu documento, eu tinha um documento que eu treinei em cima de uma lista de contas de Instagram. Então, lá nessa lista de contas de Instagram tinha o palis.dev e eu inseri um prompt, quem é palis.dev, por exemplo. Como vocês viram, todo o texto ele é transformado nesse vetor numérico, então a gente consegue facilmente plotar isso num eixo cartesiano. É claro que normalmente isso num cenário real eu vou ter mais de 2.000 dimensões, né? Aqui eu estou colocando XY só para vocês terem uma visualização gráfica aqui. Mas o ponto é que quanto mais próximo esses vetores, mais similares, né? Então, nota que quando a gente transforma isso para um espaço amostral numérico, é fácil eu conseguir estabelecer uma relação meio que semântica de o quanto que uma coisa, uma palavra está próxima da outra, o quanto que uma frase ela é similar à outra. É claro que é um pouco mais complexo que isso, mas eu estou trazendo essa visão porque eu acho legal vocês terem um pouco do entendimento do porquê que isso é transformado em embedding, aonde que o embedding vai levar tudo isso, tá? Só para vocês terem, de fato, um pouco desse olhar. Aí, de novo, quem tiver interesse em saber melhor o que é um embedding, como é gerado, deixe aí no comentário, que aí eu gravo um vídeo em cima, beleza? E aí, claro, a gente tem os Transformers, você já deve ter ouvido falar. Transformers não é um filme, é um mecanismo, né? É uma engenharia que foi criada para você conseguir aprender essas correlações semânticas. Então, o quanto que, por exemplo, o céu é azul, o quanto que céu correlaciona com azul, dado aquele meu dataset de treinamento, né? Eu tinha vários documentos falando, por exemplo, de clima e tempo, então lá eu consegui estabelecer uma correlação semântica e tudo mais. Ou seja, tudo isso é empacotado e tudo isso aprende em cima de um dataset de treinamento e isso vira aqui o seu famoso GPT 5.2, tá? Eu acho que já devem ter uma noção para onde que eu quero chegar. Vamos supor que agora eu vou perguntar quem é palis.dev e esse modelo ele foi criado, vamos colocar aqui 5.2, ele foi criado no dia 10 de 10 de 2010. Nessa época eu não tinha Instagram, então se eu fizesse uma pergunta, né, se esse modelo tivesse de fato sido criado em 2010, o que não foi, tá? Mas se isso tivesse acontecido, eu perguntasse quem é palis.dev, esse valor não conteria em nenhum documento que o GPT utilizou para o treinamento, né? Então, ele não saberia, obviamente, quem é palis.dev, porque, primeiro, que não tem nenhuma integração aqui com uma API para ele buscar isso. Nota que a gente está falando do modelo cru, né? Quando você vai no GPT e você vê que ele está buscando na web, não é o GPT 5.2 que está conseguindo buscar isso, né? Tipo, o chat GPT como plataforma em si, ele tem uma conexão de tools, e aí lá na tool ele conecta isso com o modelo GPT, e aí via SDK ele consegue bater na web, injetar o contexto, enfim. Mas só para vocês terem uma noção que quando então eu fiz essa pergunta aqui, né, quem é palis.dev, ele não vai ter essa informação. Agora começa a entrar um pouco do porquê que a gente precisa necessariamente ter alguns mecanismos aqui para ter dados mais atualizados, né? Então, é claro que eu posso talvez apontar para um modelo mais novo, mas mesmo que se eu usar um modelo, por exemplo, 5.3 que foi treinado hoje, cara, todo dado é dinâmico, né? Tem muita informação que muda diariamente, a cada hora, a cada segundo, então é claro que isso não vai ser escalável. O primeiro ponto que a gente pode pensar, e aí, de novo, não é o intuito desse vídeo, é falar sobre fine tuning, né? Porque o fine tuning,
existem várias estratégias, mas uma das estratégias do fine tuning é você criar uma camada de treinamento. Então é como se eu criasse aqui um acoplamento nesse modelo. Aí de novo, não vou entrar em detalhes como, mas aí eu vou passar uma nova linha de documentos e esse novo layer, digamos assim, ele vai treinar em cima desse meu dataset, e aí é que eu posso ter informações da minha empresa, do meu produto, informações mais atualizadas. Então eu vou treinar em cima e crio aqui uma nova versão, um novo empacotamento desses dados, né? Dados especializados por mim. O ponto é que se ele está especializado ou não é uma coisa, agora o ponto é que o dado continua sendo dinâmico, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma lista aqui de usuários que muda diariamente, é inviável ficar fazendo fine tuning diariamente, porque fine tuning custa caro computacionalmente. Então você vai gastar tempo de cientista, engenheiro de dados fazendo tratamento desse dado para ser treinado. Você vai gastar dinheiro, porque você precisa de GPU para treinar isso. Então, o fine tuning, na maioria das vezes, tem pesquisas que falam, cara, 80% das aplicações que você vai criar em produção no mercado, o RAG vai sair melhor do que o fine tuning, tanto numa performance de resultado, de acurácia, mas também mais barato, mais otimizado, né? Então, por enquanto, não vamos falar sobre fine tuning exatamente por isso, mas também quem quiser, deixa um comentário. Muita gente me pediu no Instagram também exemplos práticos fazendo fine tuning. Isso já está no meu backlog, então logo logo eu gravo um vídeo falando sobre treinamento, mostro na prática mesmo, tá? A gente cria aqui um script para fazer um fine tuning em cima de um modelo de visão computacional, alguma coisa do tipo. Voltando aqui para o nosso exemplo, então, a gente viu que a gente precisa agora de uma maneira de injetar dados nesse modelo, que a OpenAI, no meu exemplo aqui, mas poderia ser Meta, enfim, eles não têm isso no tempo de treinamento, porque está desatualizado ou porque são dados proprietários meus, né? Nada a ver a OpenAI ter informações sobre a minha empresa, né? Então eu preciso injetar isso aqui na hora que o usuário vai lá e pergunta quem é Palice.dev. Então, primeiro vamos tentar criar uma arquitetura como uma engenharia de software mesmo, e depois a gente explica o que é o RAG e vocês vão ver que é uma coisa bem orgânica, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso criar um sistema. Deixa eu mudar a cor dele. Vou colocar ele verde. Escrito também verde. Então eu preciso aqui colocar um sistema chamado minha empresa. Meu produto, vai. Empresa é muito genérico. Então, eu tenho um produto aqui, né? Vou criar aqui um serviço, seja um ECS, uma Lambda, o que for. Eu estou criando uma abstração alto nível mesmo. Então, eu tenho um serviço aqui que vai precisar coletar essas informações. Então, muito provavelmente eu tenho aqui uma base de dados, né? Então, eu tenho aqui base dados 1, tenho uma base de dados 2 e assim por diante. Vou colocar aqui uns 3 pontinhos, deixando claro que isso aqui é um dataset próprio meu, seja um banco de dados, seja um bucket, alguma coisa do tipo. É uma fonte de informação que eu vou buscar para coletar. E a hora que o meu usuário fazer uma pergunta, em vez dele chegar diretamente lá no modelo da OpenAI e perguntar quem é Palice.dev, ele precisa vir aqui no meu produto. E, por sua vez, esse meu produto ele vai consultar de alguma forma essas bases. E agora ele precisa também, de alguma forma, injetar isso, passar essa informação ali para aquele modelo da OpenAI ou qualquer que seja, para que esse modelo consiga entender quem que é Palice.dev numa base mais atualizada, tá? Vamos tentar agora pensar no seguinte. Cara, esse Excalibur Draw, ele já foi bom, mas ultimamente tá bem bugadão. Deixa eu colocar aqui. Show. Vamos pensar o seguinte. Pensando como engenharia de software, eu poderia simplesmente fazer um get, sei lá, num bucket, ou fazer um get numa base de dados. Posso ter uma query onde eu consiga, por exemplo, fazer, putz, eu sei que ele está perguntando, de alguma forma eu entendo que ele está querendo listar, por exemplo, contas no Instagram, então eu consigo fazer uma query para esse meu banco de dados ou para uma API para eu conseguir trazer uma lista de contas do Instagram, por exemplo, né?
O ponto é que, primeiro, que isso vai ser caro computacionalmente, né? Isso é lento computacionalmente, então, independente se você está usando um Dynamo, se você está usando um banco, por exemplo, um Redis da vida, alguma coisa mais otimizada, isso é caro computacionalmente, isso é lento, comparando ali com o processamento de um modelo em si. A gente precisa de uma forma otimizada de fazer essa busca e a gente precisa de alguma forma que a gente ainda não conhece, a gente não sabe como a gente vai injetar isso para aquele modelo. Vamos tentar agora pensar como seria essa busca de uma forma mais otimizada. Vocês lembram que eu trouxe um pouquinho para vocês sobre o embedding? Tudo precisa virar um vetor, uma matriz numérica, porque é isso que o nosso modelo, no final das contas, vai fazer, é isso que o mecanismo de atenção utiliza para buscar quais são os tokens que vão ser gerados, né? Então, eu tenho documentos ali na minha base, vamos falar de documentos textuais primeiro, que é mais simples, depois a gente pode falar sobre imagem, enfim. Então, eu tenho documentos aqui na minha base de dados, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma base de dados com listagem de usuário, vamos supor que isso faça sentido. E aí, nessa listagem, eu preciso que esse meu conteúdo de texto, de alguma forma, se transforme em um conteúdo numérico, como eu mostrei aqui nesse embedding, para que na hora que o modelo compare, ou que eu faça uma comparação para ver se isso faz sentido ou não, porque às vezes naquela minha listagem, no meu banco de dados, eu vou ter informação, por exemplo, além da listagem de usuário, eu posso ter informação sobre produto, sobre o clima, sobre a história do Brasil. E, cara, eu estou querendo listar os usuários, então não faz sentido eu buscar toda a informação que eu tenho na minha empresa, porque às vezes eu vou estourar o tamanho da janela de contexto da LLM, enfim, tem muitas interrogações aqui que limitam essa estratégia. Então eu preciso passar para a minha LLM apenas o que é relevante. Inclusive, tem até um artigo que eu coloquei aqui, chamado Por que as LLMs alucinam, né? Esse artigo ele foi criado, deixa eu dar menos um aqui que está bem grande. Esse artigo ele foi criado da Georgia Tech, que é uma faculdade, junto com a OpenAI, em parceria. E eles mostram o porquê que acontecem os vieses de alucinação, né? Parece meio óbvio, mas é bem legal esse artigo. Eles mostram bem estatisticamente qual que é a maior probabilidade de acontecer. Eles transformam a alucinação num problema binário, enfim. Vale a pena. Mas no final das contas o que eles mostram é que o que eles trazem de conclusão. Quanto mais informação irrelevante que você injeta na sua LLM, maior a probabilidade de alucinação. Então, trazendo até um pouco do que a gente vê muito em mercado, o que a gente vê que não funciona, a gente vê talvez muitas estratégias, a galera trazendo RAG, achando que vai melhorar a performance de resposta, a acurácia de resposta, mas a estratégia de busca dessa informação para injetar apenas o que faz sentido é tão ruim que às vezes ela vai piorar. Seria melhor ela fazer uma pergunta diretamente para a LLM, talvez traria uma resposta um pouco mais factível do que o contexto que ela trouxe injetado. Então pode ser que essa empresa, esse produto na hora que ele está ali em produção, pode ser que no momento que ele está injetando tenha ali um documento que faz sentido. Mas o fato de ter vários outros documentos que não fazem sentido estarem juntos nesse contexto aumenta a probabilidade de alucinação. E não sou eu que estou falando, né? Apesar de parecer óbvio, mas esse artigo ele prova estatisticamente o porquê que isso acontece. E uma coisa interessante que esse artigo traz também é que ele mostra que os modelos, né, por N motivos, eles têm um viés de sempre trazer uma resposta para você. Nota que quando você vai no GPT, por exemplo, ou qualquer modelo de generativo, né, você faz uma pergunta, dificilmente, a não ser que você crie um agente, crie um guarda-reis, dificilmente ele vai te responder que não sabe uma coisa. Se você perguntar, por exemplo, qual que é o clima de hoje e ele não tiver uma tool de integração com o clima-tempo, provavelmente ele vai te retornar uma resposta, tipo, fontes da cabeça imaginária desse modelo, né? Então, isso, e de novo, esse artigo mostra os motivos por que isso acontece, mas uma delas é porque todo modelo ele é criado e ele é ranqueado, né? Então eu sou o criador de um modelo X, cara, eu quero que meu modelo esteja no top 5 ranking mundial. Então, obviamente, eu não vou criar guarda-reios aqui para tentar diminuir a probabilidade dele responder e responder certo. Então, tudo isso faz parte também desse pacote de motivos
Porque acontece tanto alucinação quanto o modelo ele nunca vai te dizer que não sabe uma coisa ou que putz, ele não tem certeza, né? Isso raramente acontece. Tudo isso eu estou dizendo porque trazendo um pouco sobre o que a gente tem visto no mercado, muitas empresas dando rollback em soluções em produção também, de soluções usando AI, é porque grande parte dos problemas que acontecem é pelo contexto inserido ou pela falta de contexto inserido. Então, o simples fato dessa busca aqui, galera, pode parecer simples, mas isso aqui é grande parte do seu trabalho como AI engineer, como engenheiro de software, enfim, a encontrar qual que vai ser a melhor estratégia de injeção desse contexto. Na aula prática eu vou trazer algumas abordagens, vocês vão ver que quando a gente trazer essas abordagens, vocês vão ver que a gente calcula um ranking. Então, por exemplo, eu tenho um dataset ali contendo 1000 documentos. De alguma forma, eu vou rodar um algoritmo e ele vai ranquear para mim quais são os 5 mais prováveis. Pode ser que nesses 5 contenha documentos que de fato são relevantes. Pode ser que dos 5 apenas 2 são relevantes. Pode ser que dos 5 nenhum seja relevante. Então, por isso que é complexo, tá? Análise de dados, análise de contexto. Por isso que agora nasceu também a sub-área de engenharia de contexto, né? Já tinha engenharia de prompt, agora é engenharia de contexto, enfim. Mas porque de fato isso é super relevante para aplicações, para produtos que trabalham com RAG, tá? Enfim, às vezes eu falo demais e vou abrindo a linha de raciocínio e aí eu perco a linha, mas voltando então aqui no nosso exemplo original, a gente tem agora o nosso dataset próprio e eu preciso transformar, né, como a gente viu aqui, isso em embeddings, porque eu sei que de alguma forma o meu sistema ele vai precisar comparar documentos que estão num espaço amostral numérico, né, eles são criados aqui no embedding, com documentos que também estão no embedding, então, com o meu prompt que também está no embedding. Ou seja, eu tenho um banco de dados vetorial, que é o que a gente já começa a falar aqui, e quando o usuário digita quem é Leonardo Palles, eu vou transformar isso no embedding para procurar nesse meu dataset, nessa minha base de dados, de uma forma numérica, né? Tem um algoritmo aqui de cosseno, enfim, depois a gente entra em detalhes, mas eu preciso procurar nessa minha base de dados documentos que sejam relevantes naquela pergunta, né? De novo, não faz sentido eu injetar um documento falando de clima-tempo, sendo que a pergunta é quem é Palles.dev. Boa. E aí lá no meu... Depois eu posso disponibilizar esse material também. Eu tenho tanto essa geração aqui de embeddings, eu também tenho alguns algoritmos aqui de RAG que já faz essa busca semântica, enfim. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente precisa criar, né, um banco vetorial. Eita, mudei de aba. Eu fechei, na verdade. Então, a gente precisa criar um banco vetorial, certo? E aí, nesse banco vetorial, existem vários bancos no mercado. Tem o FAIS, da Facebook, tem o Postgres, tem uma versão vetorial também. Por que a gente armazena de forma vetorial? Porque é inviável, toda vez que alguém perguntar quem é Palles.dev, o meu serviço, o meu produto, ele ir lá na minha base, transformar tudo em vetores, né, embeddings, para eu sair buscando. Né? Isso é caro computacionalmente. Então, por isso que a gente muda aqui para a estratégia e a gente tem bancos vetoriais já para armazenar isso de uma forma numérica. Boa. Só por via de curiosidade, para quem está se perguntando, o algoritmo mais comum que a gente utiliza, ele até default do FAIS, que é o banco da Facebook, é a similaridade de cosseno, tá? Que é um algoritmo que usa cosseno. E aí, para quem não gostava de álgebra linear, deve estar arrepiado agora, mas é muito interessante esse algoritmo porque ele é muito simples, né? Então, pensa naquele exemplo que eu dei. Eu tenho um vetor aqui, que é o meu prompt, então quem é Palles.dev, e eu tenho um documento aqui, que por exemplo é o clima-tempo lá, é uma informação de clima da cidade. Se eu perguntei Palles.dev, provavelmente isso não está nesse meu vetor, né? Nesse meu documento. Então, deixa eu ver se... Deixa eu dar um reload de novo aqui, um Shift Enter. Então, provavelmente esses vetores, eles vão ser bem divergentes, né? Deixa eu recarregar.
ver se agora eu tô na rede certa. Então, nesse meu exemplo, provavelmente os vetores eles vão estar bem distante, quase opostos, porque pales.dev não tem nenhuma relação semântica. Deixa eu dar um scroll. Não tem nenhuma relação semântica com clima-tempo. Agora, se eu tenho um documento ali que vai estar uma lista de usuários e tem o pales.dev lá, provavelmente eles vão estar colados, próximos, porque existe uma relação semântica desses dois embeddings. Pode parecer um pouco abstrato, porque para compreender 100% disso, vocês precisam entender o que é um embedding, como que ele é criado, como que essa correlação semântica é criada. Mas por hora, confie em mim e vamos continuar o exemplo. Aí onde que o cosseno entra? Nota que quando eu tenho dois vetores completamente opostos, aprendendo aí álgebra linear de novo, eu tenho um ângulo entre eles de 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1. Ou seja, quanto menor o cosseno entre dois vetores, menos similar eles são. Enquanto mais próximo esses dois vetores, o cosseno de 0 é 1. Então, quanto mais próximo de 1, quanto maior esse cosseno, o limite é 1, mais similares eles são. Então, vem daí essa similaridade de cosseno. Parece algo super complexo, mas no fim das contas é álgebra linear aplicada. Então, basicamente, a gente transformou esses documentos textuais em vetores, armazenou isso nesse nosso banco vetoral, e isso vai ficar mais claro na aula prática como que a gente faz isso. Então, na hora que a gente recebe um input do usuário, quem é pales.dev, eu transformei essa minha informação num vetor, Então, isso aqui virou um vetor. Agora, eu pego essa minha query, a gente chama isso de query, e vou fazer uma query, uma busca nesse meu banco vetorial, passando essa minha query para ele trazer uma listagem de documentos relevantes ou documentos similares. E aí, quando a gente faz isso, existem várias estratégias. Então, por exemplo, eu posso definir o top K, que a gente fala, 3. Geralmente a gente usa 3 e 5. Nem sempre isso vai ser uma fonte da verdade. Você sempre vai precisar analisar caso a caso os seus documentos para entender se esses top 3 são similares. Porque, por exemplo, às vezes eu vou dar uma similaridade aqui de 40%. A gente tem essa porcentagem de similaridade. O 40%, em muitas situações, ele pode parecer ruim. Mas em algumas situações, o 40% é o maior range que a gente vai ter. Porque, por exemplo, se eu tenho uma listagem ali com vários usuários, pales.dev vai aparecer uma vez única, Então, essa correlação, esse distanciamento, isso pode influenciar nessa porcentagem de semântica, Então, nem sempre o que você está buscando aqui é o próximo do 100%. Dificilmente você vai ter. Já tive várias situações reais onde eu tive documentos altamente relevantes com 20% de similaridade, 30% de similaridade. Então, é necessário fazer uma análise nesses top 3, top 5 para entender se é o que você quer. Uma outra estratégia também é você fazer uma média. Então, por exemplo, você pegou ali os ranges, 20%, 30%, 10%. Você faz uma média para entender qual que é o seu desvio padrão. Então, a partir de onde você pode colocar o seu corte. Isso é muito legal porque aí você faz isso correlacionado com a sua amostragem. Então, se você tem, por exemplo, a partir de 20% é a sua nota maior, você não vai cortar tudo, porque senão no modelo tradicional você colocaria 80% de rate, o que pode não fazer sentido. Então, fazendo por média, por exemplo, você pode cortar na sua amostra e fazer no range da sua amostra. Aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, média é sempre perigoso porque a média pode ter outliers. Então, por exemplo, eu posso ter um documento que deu 90% de similaridade. E eu posso ter um documento que deu 1% de similaridade. O restante deu tudo 20, 25, 15. Então, esses dois outliers de 90% e 1%, eles vão atrapalhar de uma forma ruim atrapalhar de uma forma ruim é ótimo, Mas eles vão atrapalhar o desempenho do seu cálculo. Então, eles vão trazer algum viés aqui. Então, você pode remover os outliers, ou você pode calcular a mediana, porque a mediana naturalmente já tira esse viés ali dos outliers. Enfim, como eu falei, aqui tem bastante estudo também. Depois eu posso detalhar um pouquinho melhor para vocês de algumas estratégias, mas na maioria dos casos a gente usa isso
de uma forma natural. E aí você vai escolher, né, 2 hiperparâmetros, que é o top K. Então, o top K você vai falar, por exemplo, quero top K 5. Isso significa que você vai injetar para a sua Foundation Model ali os 5 elementos mais ranqueados. E você vai ter também um rate. E aí você pode passar, por exemplo, 0.2, que é os 20%. Seu rate vai ser 0.2. Então, se você tem um top 5, uma listagem de 5, mas o seu quarto elemento já é 10, ele já tá fora porque você colocou esse top rate ali, esse rate seu de 20%, tá? Então, geralmente, de forma tradicional, são os 2 hiperparâmetros que a gente deixa disponível na aplicação para você colocar isso. Fechado? Então, agora a gente já sabe que a gente não pode mais trabalhar, né, com buckets aqui apenas, de informação de texto, de imagem. Eu preciso ter, de fato, um banco vetorial para isso ser mais barato computacionalmente, mais rápido. E que agora existem várias estratégias para a gente determinar o que é relevante ou não para aquele nosso contexto. Agora o que eu queria ver com vocês é, show, depois a gente volta aqui e falar sobre alguns problemas e algumas formas da gente melhorar um pouco dessa busca, mas agora a gente precisa de fato injetar, né, essas informações, então levar de volta, vou colocar aqui, injetar docs no Foundation Model. E claro que a gente não vai mandar o embedding desse cara para a LLM, porque a LLM ela não vai entender, né? Se você passa no input para o GPT vários números, ela vai achar que você está passando vários números. Quando eu falei que a própria LLM trabalha com embedding internamente, é internamente, né? Mas ela trabalha como input da sua entrada modelos, informações clássicas de tipos de dados, por exemplo, imagem, texto, enfim, ela não vai aceitar um embedding como entrada. Então, o banco vetorial é legal porque ele já vem implementado, quando ele armazena o vetor, ele armazena também aquele documento já em linguagem natural, por exemplo, se for um texto. Então, na hora que você vai fazer um get, o próprio SDK, a própria lib ali do banco vetorial, ele já te retorna tanto o vetor, mas retorna também essa informação crua, né? A informação real para você injetar. Então, se você retornou, por exemplo, 2 documentos aqui, doc1 e doc2, isso aqui vai ser injetado via prompt. Opa! Fico toda hora apertando o ESC aqui para sair. Isso vai ser injetado via prompt. E aí só aqui existem N estratégias para a gente fazer. Isso depende também muito de qual que vai ser a lib que você está usando para implementar. Por exemplo, se você estiver usando da OpenAI, você pode passar via messages ali, né? Então cada message pode ser um doc, enfim, você pode fazer isso via feelshot, enfim. Mas se você estiver usando o LangChain também na mesma linha. Só que o ponto aqui é que além da análise de dados que você vai ter que fazer ali para entender se o documento é relevante, você precisa de algumas análises de dados aqui também. O que eu quero dizer com isso? Imagina que essa minha doc 1, ela tem 30 MB de informação. É uma doc gigantesca. Ela contém ali, por exemplo, informações de anos de usuários de Instagram. Na hora que eu injetar 30 MB, é claro que eu vou transformar de cabeça. Dependendo do modelo, por exemplo, o 4.1 tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, né? É uma janela razoavelmente grande, tem modelos maiores, mas é uma janela razoavelmente grande. Dependendo do seu tipo de dado, você poderia injetar um pequeno livro inteiro. Injetar um pequeno livro inteiro não faz do seu modelo bom, porque por mais que você tenha esse limite grande da janela de contexto, o mecanismo de atenção ele ainda tem um tamanho limitado. Então, aqui ele pode acabar esquecendo algumas partes, ele pode alucinar na resposta e pode acabar atrapalhando, né, o tamanho dessa entrada. Então, nem sempre o limite da janela de contexto é um indicador bom assim, para você, né? Existem outros limites intrínsecos aqui também em modelos generativos. Então, a gente precisa, de fato, fazer uma filtragem nesse doc1. Eu preciso ter estratégias, é aí que, galera, não tem muito uma bala de prata. Por exemplo, já vi aplicações onde, de fato, tinha o cientista de dados, ou engenheiro de software, ou engenheiro de dados, que abria o documento e falava, cara, eu vou criar uma API para transformar esse doc aqui em JSON, porque aí com JSON vai ficar mais simples.
Ou, putz, eu vou fazer um pré-filtro, né, para filtrar apenas usuários, fazer uma paginação, por exemplo, né? Então, aqui de fato tem várias estratégias e você precisa um pouco de conhecimento de engenharia de software, pensar em aplicações padrão mesmo para entender como que você pode dar uma otimizada nesse tamanho desse documento. Ou então você ter um serviço que na hora que armazena essa base de dados, já faz essa limpagem, armazena apenas o que é relevante. Enfim, como eu falei, não tem muito uma bala de prata. Inclusive, tem várias empresas que estão já falando, né? Depois eu posso mostrar alguns papers sobre, mas eles já criam na própria companhia bases de dados voltadas para modelos generativos, né? Essa base de dados ela é tratada para esse acesso de informação não acontecer, porque às vezes ela salva ali, por exemplo, vamos falar de log de aplicação. Às vezes tem um log de uma lambda ali que, cara, vai ter centenas de dados, né? Não faz sentido você colocar tudo. Então, às vezes o que você precisa armazenar é apenas uma sumarização, né? Tipo, cara, deixa eu pegar o relatório diário aqui, deixa eu armazenar apenas um resumo de quantos erros e quantos sucessos. Às vezes é isso que eu preciso de informação. Então, talvez possa fazer sentido para o seu produto, para a sua empresa, criar uma camada de aplicação onde você tem já seus serviços legados, seus serviços atuais, que já armazenam em fontes de dados, e você vai precisar criar uma layer ali, onde ele vai transformar essa base de dados que está ali, por exemplo, num RDS, num Postgres da vida, ele vai mandar isso para um banco vetorial, só que agora limpando, filtrando, sumarizando talvez, e salvando já sumarizado para o seu modelo generativo consumir de lá e não consumir a base crua, por exemplo, né? É um assunto bem extenso, assim, porque de fato não tem nada muito consolidado, alguém que falou, cara, esse aqui é a melhor forma de atuar, esse é o melhor padrão. Tem muita gente criando e estudando e entendendo ainda, tá? Eu acho que por mais que a gente já tenha um modelo GPT-3 há um bom tempo, a gente fala de modelo generativo há um bom tempo, é recente tanto esse hype, né, que a gente viveu ano passado e ainda tem vivido um pouco, mas é recente também a utilização disso em produção. Então, galera, aqui vai muito do seu estudo, muito do seu contexto também. E aí, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre, putz, precisa fazer isso no seu produto, não sabe, respeitando compliance, por favor, cara, é só colocar nos comentários, me chama no privado também no Instagram, que eu posso, talvez, dar uma ajudada, pelo menos uma luz ali de como resolver, tá? E aí voltando, então esse seu doc 1, seja ele já tratado ou não, ele vai ser injetado aqui via contexto, doc 2 também. Geralmente o que eu gosto de fazer é isso via feelshot mesmo, então no meu system prompt, na hora que eu vou chamar o GPT, eu coloco ali um objeto mesmo de injeção de documento, né, de docs, onde eu coloco lá contexto e vou colocando contexto 1, e aí eu coloco o meu documento, por exemplo, textual. Contexto 2, meu documento textual. Algumas coisas que funcionam bem, geralmente. O que eu já vi funciona muito melhor assim na hora dessa injeção é você colocar nesse seu documento, se possível, indicativos que resumam o objetivo dele. Então, por exemplo, teve situações onde foi legal para mim eu transformar esse meu doc 1 numa linguagem de Markdown, onde na primeira linha eu coloquei ali uma frase descrevendo o objetivo daquele documento. Isso me ajudou tanto na busca semântica, então quando eu perguntei quem é Pales.dev, por exemplo, como eu já tinha um descritivo, por exemplo, associando, falando sobre Pales.dev ou sobre lista de usuários, ele trouxe uma relação semântica maior, aumentou aquele score que eu falei, aquele rate. Então, isso serviu tanto na busca vetorial quanto na injeção. Então, o modelo generativo, na hora que recebeu o contexto, ele não só recebeu um JSON ou um Markdown solto, né? Ele trouxe ali já um descritivo do que aquele contexto fala e do que ele diz respeito. E o Doc 2 é a mesma coisa. Um ponto muito importante aqui para vocês é também ver o formato do doc ou do contexto que vocês estão injetando. Galera, cuidado aqui, tá? Esse é um assunto talvez um pouco que eu vou trazer isso mais na aula prática, porque eu vou falar sobre chunking, mas entendam o seguinte, eu falei muito sobre limite de tamanho de contexto, né? Além de fazer a filtragem, uma das estratégias nossas é quebrar isso em chunk.
Então, por exemplo, o base de dados, às vezes ele passa o tamanho, eu posso criar o base de dados, eita. Eu posso criar o base de dados 1.1. Eita. E posso criar o base de dados 1.2. E aí eu tenho 2 chunks, esse aqui tá... Aí tem várias estratégias de quebra de chunk, pode ser divisão sintática, divisão semântica, tamanho de linha, tamanho de chunk, enfim. Isso eu vou trazer mais na prática, mas eu vou quebrar isso em N formas, em N chunks. E na hora que eu for injetar isso, isso aqui influencia diretamente no formato desse meu doc. Por exemplo, se esse meu base de dados está num CSV, lembra como que é o formato do CSV? Primeiro eu tenho lá, a primeira linha do CSV é o nome das tabelas, então nome, idade, sexo, blá blá blá. E aí depois vem Leonardo, blá 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 blá. A primeira linha são as colunas e o segundo informações, o terceiro informações e assim por diante. Se eu quebro, por exemplo, uma estratégia de chankinização comum, quantidade de linhas, se eu falo que a quantidade de linhas é igual a 1, ele vai quebrar nesse meu base de dados 1.1, ele vai ficar com nome, idade, sexo. E o base de dados 1.2 vai ficar com Leonardo, blá, 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 blá. O que isso significa? Na hora que o meu contexto, eu fazer uma pesquisa, por exemplo, quem é Pales.dev, e isso tiver como CSV, nota que provavelmente a base de dados 1.1 ela não vai ser injetada nesse momento porque ele não tem nenhuma informação que correlacione Pales.dev com aquele contexto. Ele tem nome, mas o modelo aqui, nosso algoritmo, ele não sabe que existe uma relação semântica entre nome e Pales.dev. Não é assim que funciona. Então, provavelmente, ele vai injetar o base 1.2 que tem tem Pales lá, Leonardo Andrade Ferreira Pales. Então, ele vai trazer ali algum rate, então ele vai injetar isso para cá. No momento que a gente injetou isso aqui, eu passei lá, né, meu system prompt, meu user prompt, meu contexto. Na hora que eu passei, tá lá, Leonardo, blá, 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 blá. Mas o modelo, ele não sabe o que significa essa informação. Ele não sabe que o primeiro campo, Leonardo, é o nome desse usuário. Provavelmente ele, claro, aqui é meio óbvio, ele vai saber porque é simples dele fazer essa interpretação. Mas dependendo do tipo de campo, se for alguma coisa muito especializada ali no seu serviço, né, alguma coisa menos comum, cara, ele vai alucinar e você vai estar injetando uma informação totalmente desconexa e piorando a acurácia do seu modelo. Então, lembra quando eu falei que uma das partes mais complexas é pensar nesses dados? Porque pensar nos dados não é só, igual eu falei, sobre filtragem, de criar um modelo de um documento, um banco de dados específicos, com uma sumarização. Isso já é complexo. Mas é também você pensar, putz, beleza, eu estou quebrando em chunk, será que esse formato como CSV, ele é adequado? Será que eu não tenho que transformar isso, por exemplo, num MD, por exemplo, no Markdown ou num JSON? O JSON costuma ser muito legal porque o JSON você tem lá chave e valor, né? Então, se você quebrasse por linha, ia ficar lá, nome Leonardo, talvez. Então, dependendo do tipo de base de dado, o JSON vai ser melhor do que o CSV. Vai ter situações que o CSV vai ser melhor, vai ter situações que o Markdown vai ser melhor. Então, isso tudo influencia diretamente na acurácia do seu modelo e isso é uma das partes mais importantes para você olhar. Galera, e quando eu falo importante, é importante mesmo. Isso aqui foi, na minha visão, um dos maiores potencializadores de fracassos de aplicações usando AI generativo. Porque às vezes você trouxe certo documento, mas às vezes nesse seu CSV tinha informações a mais, assim, muita informação no lixo, sabe? E isso acabou trazendo ali uma alucinação, uma probabilidade de alucinação maior para o modelo. Então, quanto menos informação inútil e quanto mais informação relevante, melhor. É claro que o melhor do cenário seria você injetar o limite do que você pode de informação relevante, né? Mas nem sempre isso vai acontecer e nem sempre você tem tanta informação assim. Então é melhor você injetar apenas um documento pequeno com uma informação factível do que você injetar muita informação desnecessária, tá? Então, legal, aí a gente fez essa injeção e galera, aqui entra muito sobre o escopo de engenharia de prompt, tá? Também não vou aprofundar muito, mas boas práticas, né? Você colocar essa label sinalizando o que serve para doc. Já tem alguns papers também que eu posso mandar para vocês, só
pedindo um comentário mostrando que isso vem do estudo de engenharia de prompt, que a ordem é relevante, que então se você tem um documento 1 que você sabe que ele é mais relevante que o documento 2, cara, já coloca numa ordem mesmo, que isso vai impactar diretamente também na acurácia desse modelo. Então, só de engenharia de prompt que tem uma outra sub-área, mas em grande parte é você pegar o System Prompt, então quem é Pales.dev você vai passar, o User Prompt na verdade, né? E aí embaixo você coloca o contexto, 2 pontos, seja Markdown ou qualquer coisa que você escolher, e aí você injeta os seus documentos textuais lá embaixo, beleza? E aí lembrando que, de novo, existem limitações de tamanho da janela de contexto, existem limitações com o mecanismo de extensão, então se preocupem bem nessa forma de injetar. Só que agora, olha que legal. Voltando aqui agora para nosso problema inicial, o usuário foi lá no nosso sistema, fez uma pergunta, quem é Pales.dev? O nosso serviço aqui, na nossa hipótese, né, a gente tem uma empresa, nessa empresa a gente tem base de dados contendo listagens de usuários ali. A gente fez uma busca semântica nesse nosso banco vetorial, a gente pegou a base de dados 1 que a gente considerou relevante e a gente chamou agora o GPT 5.2, que é o que a gente estava trabalhando no exemplo, passando o contexto, passando o user prompt e falando assim, com base nisso, responda a pergunta do usuário, né, via System Prompt. E aí agora o modelo ele vai ter esse contexto injetado e vai conseguir responder em cima. Pontos importantes aqui, tá? Na maioria das vezes, o que eu vi acontecendo que a gente precisou se preocupar bastante foi... Funciona muito melhor você criar um agente desse seu modelo. Então, você vem aqui, cria uma perninha, né, dentro desse modelo e tudo mais. Você vai criar seu agente, consulta usuário, por exemplo. Nesse agente, você vai colocar o System Prompt do que ele deve fazer. Então, vai falar, se você é um especialista em consulta de usuários, a partir de uma pergunta do usuário, você vai receber também um contexto. Aí você pode especificar nesse seu System Prompt a definição desse contexto, como que esse documento funciona, se é um CSV, o que cada coluna representa, enfim. E aí esse seu agente ele vai ter conexão, né, com o seu modelo e aí ele sim faz essa pergunta. Por quê? Porque esse seu agente ele vai funcionar como um guardrails. É importante isso porque, como eu falei, lembra quando eu estava explicando lá no começo sobre esse artigo? Dificilmente o seu modelo ele vai dizer não sei. Quer dizer, eu garanto que seu modelo não vai dizer que ele não sabe uma informação de forma natura, né? Então você precisa criar guardrails para que, se ele receber documentos e mesmo nesse documento não tem o Pales.dev, você precisa reforçar que ele precisa responder, por exemplo, não sei. Então esse guardrails vai servir como de fato uma proteção para o seu serviço, para que na hora que ele perguntar quem é Pales.dev, ele não traga um viés lá do momento do treinamento onde tinha, por exemplo, o Jacob Pales, um tio-avô meu, e lá nesse meu tio-avô ele trouxe uma informação do meu tio-avô porque tinha Pales, né? E ele alucinou, nesse caso não é alucinação, né? É uma resposta errada. Então, esse guardrails também ele é super importante para sistemas de RAG, tá? Para você ter respostas mais aderentes e principalmente para você setar o que você pode e qual que é a forma de execução e quais são o funcionamento, né? A forma de executar esse seu serviço aqui de consulta ao usuário. Beleza? Galera, acho que esse vídeo de contexto por hora é isso. Provavelmente eu vou lembrar de alguma coisa que eu deixei passar relevante aqui também. E aí eu gravo no vídeo seguinte, que vai ser um exemplo mais prático ali com o LangChain. Então eu trago no comecinho qualquer ponto potencial que eu tenha esquecido aqui. Beleza? Galera, se gostou do vídeo, deixa um like, me ajuda bastante. Traga feedbacks construtivos, enfim. E até o próximo vídeo. Beleza? Até mais.